Falaremos no vídeo de hoje sobre outras passagens muito relevantes contidas no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho do Apóstolo Mateus, a partir do capítulo 5. O primeiro trecho que abordaremos está registrado no versículo 13 e segue: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa afirmação de Jesus é a minha favorita, pois ela mostra como a profundidade dos ensinamentos do Mestre era absoluta. Para adentrarmos nessa profundidade, primeiro é essencial entender qual sentido Cristo deu ao termo sal. E é justamente a partir daqui que vemos como existem muitos pontos de vista distintos sobre o assunto. No entanto, todos parecem convergir de maneira deslumbrante para os ensinamentos da lei de amor. Podemos entender o sal precisamente com o teor que o versículo nos traduz, referindo-se a esse elemento natural como um agente feito para temperar, e mais que isso, para harmonizar os alimentos. Neste sentido, Jesus deixa claro que cabe a cada um dar tempero à vida por meio de suas próprias atitudes. Em outras palavras, somos nós próprios que tornamos a vida agradável ou amarga demais. De acordo com as escolhas que tomamos e com a postura que adotamos na encarnação. Muito além disso tudo, o sal é um elemento que passa o simbolismo de ser inalterável. Onde quer que o encontremos, ele será sempre o mesmo, ensinando-nos que aqueles que vivenciam as leis de Deus verdadeiramente tornam-se incorruptíveis ante as vicissitudes do cotidiano. Essa força inabalável e esse tempero maravilhoso são encontrados precisamente nas leis divinas, transcritas dentro do Evangelho de Nosso Senhor. Essa era a maneira de Jesus orientar seus discípulos, ensinando-os que cabe a cada um deles usar com sabedoria das Escrituras para tornar o mundo melhor. E, caso o mundo não esteja tão sadio quanto gostariam, aponta também que a postura pessoal de cada um deve ser firme o suficiente para superar os momentos de dificuldade, guardando o amor e a justiça que Deus solicita com as leis naturais. Até aqui, já teríamos uma noção muito rica das palavras de Jesus. No entanto, que dirá se nos atrevermos a ir além, interpretando também o sal como um dos elementos mais ricos que existem? Como assim? Para nós, hoje em dia, isso pode soar muito estranho, mas naquele tempo, embora fosse muito abundante, o sal era extremamente difícil de ser extraído para consumo, ao ponto em que a palavra salário teve sua origem a partir daí. Sim, os romanos recebiam seu pagamento em sal por um bom período da história, já que era sinônimo de uma poderosa mercadoria de troca. Assim, Jesus também nos ensina que nós somos o que há de mais valioso neste mundo, que o grande valor dessa existência corporal está naquilo que fazemos com as oportunidades que a vida material nos oferece para trocarmos uns com os outros. Está no aprendizado, nas conquistas morais, na prática do amor. Nós somos recompensados diariamente neste mundo com a oportunidade imensurável de viver, e de viver com livre-arbítrio, a fim de que os tesouros que aqui obtivermos fiquem para sempre conosco. Nisso, Jesus dá, quem sabe, uma ideia abstrata para o significado da vida. Pensando um pouco mais sobre o sal, lembremos que ele também está presente em grande abundância em nosso próprio corpo. A ciência já nos explica, por exemplo, que boa parte das dores de cabeça e enxaquecas que enfrentamos rotineiramente são provenientes de falta de sal. Nosso suor é preponderantemente salgado. Nossas lágrimas, sejam de tristeza ou alegria, recebem também a bênção do sal. Temos aqui a linha de raciocínio que nos leva a crer que talvez Jesus tenha tido a preocupação
de nos mostrar, ainda, que está dentro de nós todo o necessário para dar sentido à vida e a tudo que existe. Há significado nas boas como nas más situações que as lágrimas traduzem, assim como há necessidade inquestionável para o suor que deriva do trabalho pessoal. E o sal? Bom, o sal é o elemento que serve de elo para toda essa profundidade de pensamentos. Se formos refletindo sobre o assunto, certamente iremos muito longe. Contudo, gostaria de apontar minha interpretação preferida antes de dar continuidade com o próximo versículo, a qual nos lembra que o sal também representava a salmoura, utilizada para acelerar o processo de cicatrização das feridas dos escravos. Nesse sentido, Jesus também nos ensinou nessa passagem que nós somos os responsáveis em curar e amenizar as feridas de nossos irmãos e irmãs na travessia terrena. Nós somos o lenitivo que traz a tão almejada melhora. Todo o bem que desejamos depende de nós e do esforço que temos feito em amarmos-nos uns aos outros, dando ao outro aquilo que gostaríamos de receber. É a partir desse apontamento que compreendemos melhor também o próximo versículo, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa passagem é muito conhecida de todos os cristãos, mas poucos entendem de fato o que é essa luz a qual Jesus se refere. Se pensarmos nas diversas culturas pelo mundo e suas crenças, vemos o sol como símbolo da vida e do conhecimento, como símbolo da luz. Hélio na Grécia, Ra no Egito, Amaterasu no Japão, Savitur para os Vedas. Enfim, a luz sempre vem sido retratada como sinônimo daquilo que permite a vida neste mundo e que conduz o caminho dos seres vivos. Jesus certamente não fez alusão a deuses politeístas, mas claramente entendia o simbolismo da luz como algo semelhante, na ideia da verdade. Cristo diz que nós somos a verdade do mundo. Aqueles que seguem as leis divinas são as luzes que se acendem e servem de farol aos seus semelhantes, conduzindo o mundo a um caminho de prosperidade. Assim como as plantas precisam do alimento da luz para crescer e subsistir, o homem necessita da luz do Evangelho para se moralizar e progredir na sua escalada evolutiva. Ganha o alimento espiritual e desperta a sua consciência. Nós nos tornamos a luz do mundo quando adotamos a conduta que Deus espera de nós, dentro das leis de justiça e de amor. Isso é bastante evidente para quem interpreta cautelosamente essa passagem. Todavia, gostaria de apontar algo interessante. Nos dias de hoje, quando falamos em luz, possivelmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma lâmpada acesa. Entretanto, no tempo de Jesus, não havia energia elétrica. O elemento que emitia luz aos homens era o fogo. Por isso, quando acendemos a chama de uma vela, não deveríamos escondê-la debaixo de um cesto. Até porque, além dela perder o seu propósito essencial, que é iluminar, ela também se apagará, perdendo todo o seu valor. Jesus nos dava um indicativo direto para não sermos omissos nesta vida, permitindo que a luz divina que habita em nós encontre ressonância nas palavras do Evangelho e possam brilhar também através de nossas atitudes e em benefício de nosso próximo. É dessa forma que a luz cumpre o seu propósito de esclarecer e de apontar o caminho. Vivenciar as leis de Deus nos torna exemplos e manifestações dessa chama salvadora que se acende em nossas vidas. É assim que nós nos tornamos velas individuais e, um a um,
passamos adiante a chama celestial ao iluminar a consciência de nossos irmãos, assim como foi feito com a nossa própria consciência. As trevas do mundo se afastam à medida em que mais velas se acendem. Mas antes que todo o globo esteja aceso, é preciso que comece em algum lugar. Lembremos disso. Outra ideia interessante sobre essa passagem, ainda entendendo a luz como a emanação de uma chama, é que quando uma luz se acende em um ambiente completamente escuro, ela chama a atenção demais. Se olharmos cautelosamente, muitos insetos serão atraídos até essa chama. E, diferente do que acontece com a maioria das lâmpadas atuais, nas quais os insetos apenas batem e seguem sua vida naturalmente, quando um inseto passa pela chama, ele se queima. Observando o tema por essa ótica, quando encontramos a luz divina, que vem por intermédio do fogo da verdade que se acende em nossa vida, então nós nos queimamos e nos transformamos em pessoas diferentes. Ora, não foi exatamente isso que João Batista afirmou que Jesus faria ao trazer o batismo de fogo? A verdade do Cristo é precisamente essa labareda de verdade espiritual que nos impele a ganhar consciência do bom caminho e nos transforma para melhor. Permitamos que ela cumpra sua função, iluminando nossa jornada e que possamos ir além, permitindo ainda que essa luz seja compartilhada com quem quer apreciá-la. A partir de toda essa reflexão, Jesus vem e diz mais à frente: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aqui precisamos destacar, primeiramente, que a justiça a qual Jesus se refere é a divina, contida nos 10 mandamentos e sintetizada pelo Cristo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Assim, ele próprio deixa claro que não veio revogar as leis humanas, mas sim dar cumprimento aos ensinamentos valiosos trazidos pelos profetas, pelos emissários divinos que vieram antes dele. Moisés foi um Messias, um profeta, um emissário divino, assim como Abraão e muitos outros, pelo menos na ideia de que trouxeram ao mundo as verdades espirituais. Trouxeram as revelações das leis naturais. Jesus fez o mesmo, retirando o véu dos interesses mundanos que cobriam essas verdades, acrescentando a justiça, o amor divino. Ele não veio revogar, mas dar continuidade à missão que dá significado e cumprimento às leis. Nesse sentido, todos os ensinamentos que foram anteriormente trazidos pelos antigos profetas e que representavam a lei divina não necessitavam ser alterados. Eis o motivo por que Jesus, em muitas passagens, pergunta aos fariseus, escribas ou outros que o interpelavam: o que está escrito na lei? Ora, ela é inalterável, e ainda que Jesus quisesse, desde que é uma lei de Deus, não poderia ser contrário a ela. Essa distinção entre os costumes humanos e as leis universais era constantemente apontada por Jesus, ainda que veladamente. Vemos em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26, o mestre dizendo: Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Não está muito evidente aqui que Cristo dá prioridade à lei de amor às ritualísticas humanas? Afinal, que vale mais?
um inimigo transformado em um colega ou uma oferenda material ao Criador. Ora, não seria o sacrifício do próprio orgulho e do próprio egoísmo em favor da reconciliação uma oferta muito melhor do que incensos, animais mortos, frutas ou o que quer que seja de material? Assim, Jesus deixava claro, antes de cumprir os costumes sociais e religiosos aos quais ele não se opôs, é preciso cumprir nossas obrigações para com Deus. Caso tenhamos esquecido qual é essa obrigação, amarmos-nos uns aos outros. É assim que ele não veio ser contrário à lei, mas indicar qual lei é primordial e deve ter prioridade acima de todas as outras. O livre-arbítrio, no entanto, é de cada um. Que cada um de nós possa estudar com carinho essas passagens, refletindo e aprendendo sempre com Jesus e todos os seus ensinamentos, a fim de que nossa vida seja cada vez mais rica e que possamos dar valor a cada gota de suor ou lágrima que desprendemos no labor da existência. E que nesse processo de conhecer a chama da verdade, que ora nos mostra o caminho e ora nos queima para impelir adiante, possamos confiar em Cristo Jesus e seu Evangelho. Daí virá nossa cura e o nosso sucesso. Para o resto, deixemos nas mãos de Deus. Se você gostou da reflexão de hoje, gostaria de saber mais, deixe um comentário e perguntas por aqui. Ficarei feliz em continuar a discussão de acordo com o conhecimento que eu possuir. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos que saem toda semana. Curta o vídeo também e compartilhe. Isso ajude muito para incentivar o canal a continuar crescendo. Até a próxima. Paz e luz.